podcast dos Mamutes na Ciência. Salve, salve, mamutines! Aqui é a Gabi, para quem estava com saudades. E neste episódio, vamos conhecer um grupo muito importante de pesquisa da Escola de Engenharia de Lorena, o Clube de Biologia Sintética do Departamento de Biotecnologia. Então, comecemos com a apresentação dos participantes do episódio de hoje. Um dos nossos participantes é o professor Dr. Fernando Segato. Ele possui graduação em Farmácia e Bioquímica em 2002, doutorado em Genética e Biologia Molecular de Micro-organismos pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em 2008, e pós-doutorado em Biotecnologia e Desenvolvimento de Sistemas de Expressão pela Oklahoma State University, nos Estados Unidos. Foi pesquisador na área de biotecnologia do VVT, Technical Research Center of Finland, tem experiência na área de genética, com ênfase em genética molecular e de micro-organismos, atuando principalmente nos seguintes temas: fungos filamentosos, expressão heteróloga de proteínas de interesse biotecnológico e industrial, RNA de interferência, resistência a drogas, prospecção e caracterização de enzimas, biologia estrutural, degradação de materiais lignocelulósicos, proteoma e transcriptoma de micro-organismos termófilos e, atualmente, é professor do Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena. Olá, Segato! Bom, Gabi, obrigado. Então, eu quero agradecer o convite. Obrigado aí pela apresentação. É legal a gente escutar os outros falando aí a nossa preparação, né? Eu preciso dar uma atualizadinha lá no meu Lattes. Tem umas outras coisas. A gente está investindo como CRISPR-Cas9, algumas coisas desse tipo aí. Coisinha do momento. Mas obrigado pelo convite. Bem legal, muito legal estar participando aqui com vocês, tá? Eu já participei, acho que do Mamute uma vez. Sim. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui para falar de um tema super importante, super divertido. E junto com o Segato, a gente tem a Mariana Tai, que ela é graduanda em Engenharia Bioquímica na Escola de Engenharia de Lorena também, da Universidade de São Paulo, e ela é atualmente diretora de eventos e logística do Clube de Biologia Sintética e membro do Team IGEM USP-EL. Olá, Mariana! Olá, tudo bem, galera? Oi, Gabi. A gente do clube, primeiramente, queria agradecer o convite, né? E vamos aí com essa entrevista e espero que seja bem proveitoso para todo mundo. A gente do Mamutes que agradece o convite, a presença de vocês. E vamos lá! Vamos começar porque o assunto desse episódio é extenso e tem muita engenharia, biologia e genética. A primeira pergunta é a seguinte: para contextualizar, vocês poderiam explicar um pouquinho sobre o que é biologia sintética e no que ela atua? É o seguinte, eu já sou meio old school, né, vamos dizer assim, e o pessoal mais novo tem falado muito da parte de biologia sintética, né? Dependendo do autor que você lê, o pessoal classifica a biologia sintética de maneiras diferentes, né? Mas, de modo geral, a biologia sintética é você fazer com que um micro-organismo faça uma coisa que naturalmente ele não poderia fazer, né? Então, na minha cabeça, isso é biologia molecular. A diferença, né, da biologia molecular clássica, vamos dizer assim, que a gente trabalhava, na verdade trabalha ainda, é que a biologia sintética, ela tem algumas ferramentas um pouco mais robustas do que a biologia molecular, né? Muitas ferramentas vieram da biologia molecular, tá? E o que aconteceu? De 20, 30 anos para cá, ocorreu um número muito grande de sequenciamento, uma evolução muito grande na parte de síntese de nucleotídeos e oligonucleotídeos. Tem até uma lei, né? Eu não lembro o nome agora, mas assim, eles tinham uma expectativa de que o custo de um genoma ele ia cair, por exemplo, ele custava $100 mil há 20 anos atrás, 100 mil ou até mais, e hoje você gasta aí $5 mil para sequenciar um organismo, tá? Então, esse número de informação que tem sido depositada nos bancos de dados, ele tem facilitado, né, a manipulação de diversos organismos, e além disso, hoje é possível sintetizar grandes sequências de pedaços de DNA a um preço competitivo, né? Então, por exemplo, um gene aí numa média de 1.200 pares de base chega a custar aí um pouquinho mais do que R$1.000, tá? Coisa de 80, 70 centavos a base, às vezes até um pouco menos, dependendo da empresa que você trabalha. Então, isso tem facilitado. Por quê? Porque antigamente você tinha que fazer otimização, várias coisas que
era custoso, e custoso quando eu falo assim, demandava tempo de laboratório, hoje você manda sintetizar. Aqui no Brasil a gente ainda não tem empresa que sintetiza gene inteiro, mas então você pede para sintetizar, vem de fora, então demora aí 20, 30, às vezes 40 dias. Mas em países desenvolvidos, você pede para sintetizar num dia, muitas vezes no outro dia está lá no seu laboratório. Então isso tem facilitado muito essa parte de construção de novas vias e etc. E é muito trabalhoso, muito complicada a burocracia para importar esses genes? Então, como são empresas especializadas, não. Pode ser que essa demora, às vezes, de 20, 30, 40 dias, tenha a ver com essa burocracia aí de passar pelo mapa, pela Anvisa e tal, né? Mas o gene em si, parece que não. Mas se você for importar um micro-organismo, é bem burocrático. Certo. É interessante, assim, que a biologia sintética, como o Segato disse, ele é mais old school, mas, assim, a biologia sintética, ela surge aí como uma nova área, assim, nos últimos 20 anos, aí, como o Segato citou. E, muitas vezes, a biologia sintética, ela está associada a algumas técnicas de engenharia genética e ela tem sido cada vez mais aperfeiçoada, a biologia sintética, com a introdução da computação. É uma área assim, que trabalha bastante com a computação, no sentido de que ela acaba auxiliando em projeções, sequenciamentos, e aí acaba servindo aí para solucionar alguns problemas da humanidade, como o Segato disse, alguns problemas. A biologia sintética trabalha bem nesse ponto, assim, de ser uma alternativa. A biologia sintética ela pode ser entendida como a utilização de uma célula como circuito biológico análogo ao de um computador mesmo. Então, a gente pode modelar e alterar como a gente bem entender, digamos assim, dado, claro, as restrições. Isso me leva para uma pergunta assim, que pode estar fugindo um pouco do tema e pode ser muita viagem, mas como alguém que usa computador para fazer conta, alguém bem old school nesse sentido, que não usa computador para jogar, é possível usar essa ideia de uma célula como um circuito análogo ao computador para ensinar a célula a fazer alguma conta para a gente? A gente sabe que muita coisa é binário, certo? Sim. Eu penso que uma célula, ela pode ser binária também, né? É lógico que é um complexo. Bom, se você pegar um computador, ele também é complexo, né? Na aula, às vezes eu até comparo a célula como um computador. Você tem o hard disk, que é o DNA, e aí você tem a RAM, que seria o RNA mensageiro, e o programa que está sendo executado seriam as proteínas. Tudo funciona com a maneira liga e desliga. Então, em algumas condições, seus genes eles estão ligados, em outras condições, não. Algumas vezes eles estão ligados constantemente e eles se desligam em uma determinada condição. Muitas vezes ele está desligado e ele vai ligar de acordo com o estímulo. Liga, desliga um gene, a proteína também ela faz um efeito ou não. Se tiver uma pessoa totalmente viagem, né, que serve também, que consegue fazer essa matemática com a célula, eu acredito que é possível sim. Tem um trabalho, ele é um pouco antigo, eu acho que ele já é de 2011, o pessoal fez a bactéria enxergar a luz. A gente sabe que plantas, algumas algas, elas enxergam a luz. Além dela enxergar a luz, ela indicava, como um indicador, fala assim, olha, tem luz, não tem luz. Isso era visual para quem estava trabalhando com a bactéria. Então, é uma questão de você ensinar aquilo para a célula. Agora, em questão matemática, você pensar que ela é um liga-desliga, talvez uma engenharia onde você quer chegar é possível sim. Caramba, que fenomenal. Eu nunca tinha parado para pensar e olhar a célula exatamente como um autômata e tem bastante coisa para ser feita. Mas vamos pôr um pouco o pé no chão agora e deixar um pouco mais claro para o nosso ouvinte qual que é a diferença entre engenharia genética e biologia sintética. Porque vocês falaram muito sobre os dois temas e ainda está um tequinho nebuloso. Então, se vocês puderem deixar um pouquinho mais claro. A engenharia genética está mais focada na manipulação direta dos micro-organismos, assim. Qual que é a diferença para a biologia sintética? A biologia sintética é uma área que preza muito pela padronização de partes genéticas. A gente tem o padrão chamado de biobricks, além, claro, também, como a gente falou, do uso da computação para aperfeiçoar o produto final. Em resumo, a biologia sintética ela está muito direcionada ao uso da computação e também à padronização de partes biológicas. Tá, então, se eu entendi correto, é muito mais para você usar realmente a célula como um programa, um computador, do que para editá-la propriamente dita. A engenharia genética e a biologia sintética, elas andam juntas, tá? Então, não tem como você fazer só biologia sintética. Você pode até ficar lá no computador, gerando circuitos,
analisando vias metabólicas diferentes, novas, em sílico, né, que a gente fala. A gente faz um monte de análise em sílico, mas eu tenho que mostrar experimentalmente que aquela minha teoria, ou aquela minha hipótese em sílico vai funcionar na célula. Então, por exemplo, biologia sintética, ela trabalha com sistemas padrões, né, os biobricks, como a Mariana falou, biobricks, mas a partir daí eu tenho que levar essa construção para uma célula. Então, se eu estou inserindo uma construção, colocando essa construção dentro de uma célula, e essa construção não estava dentro dessa célula até então eu estou indo para engenharia genética. Acho que ficou clara a diferença, né? Tipo, elas andam juntas, mas tem abordagens diferentes para o problema. Mas uma coisa que não ficou completamente clara é o que é esse padrão BioBricks? A gente parte assim do conceito de que a biologia sintética, o objetivo principal dela, um dos principais, é tornar o processo de engenheirar sistemas biológicos mais fácil e de maneira que fique mais simples e acessível para toda a comunidade. Para fazer isso se tornar possível, houve essa introdução dos biobricks. Mas o que é isso? A definição mais simples assim que a gente pode chamar um biobrick é um pedaço de ácido nucleico padronizado ou uma parte biológica. Essa parte biológica seria uma sequência natural de ácidos nucleicos que, por sua vez, codifica uma determinada função biológica. Então, essas partes, elas são padronizadas e aí funcionam basicamente como bloquinhos de Lego mesmo. Elas acabam sendo refinadas e alteradas para que elas sejam compatíveis para um processo de montagem. E aí, enfim, esse padrão dos biobricks e essa montagem, ela foi proposta por Tom Knight há mais ou menos uns quase 20 anos atrás. Esse padrão de montagem, esse meio que legozinho, envolve enzimas de restrição e é basicamente isso um biobrick. São partes biológicas, pedaços de ácidos nucleicos que vêm a ser padronizados para uma montagem. Então seriam tipo as funções do código que a gente vai juntando para fazer o que a gente quer fazer. Isso. E qual que é a importância dessa área para a sociedade? Toda a linha de desenvolvimento tecnológico é importante para a sociedade de modo a trazer uma inovação ou facilitar a vida das pessoas ou aumentar a produtividade de um determinado produto ou de um determinado composto. Então, por exemplo, o pessoal não gosta muito da Monsanto, que agora é BASF, mas se a gente pensar, né, que o milho, que é o milho BT, foi desenvolvido há muito tempo atrás pela Monsanto, não existisse, provavelmente a gente não ia ter milho para a população toda. Milho que gera um monte de outras coisas. Eu estou usando o milho como exemplo, né? Mas você dá milho para galinha, você dá milho para o porco, você dá milho para vaca, você usa milho para fazer fubá, você usa milho para fazer etanol, você usa milho para fazer açúcar. E se você começar a fazer uma lista do que você usa para fazer o milho, você vai ter uma lista enorme, né? Eu acredito que a população crescendo desenfreadamente, se não tivesse essa possibilidade de uma planta geneticamente modificada aumentar a produtividade, talvez a fome pode ser que seria até um pouco maior aí no nosso planeta. Não sei, é uma hipótese, eu não estudo essa área. Vou usar um outro exemplo, né? Usando a biologia sintética. Tem uma empresa que chama Amyris, né? Essa empresa ela foi fundada talvez uns 20 anos atrás também. 2 estudantes de uma universidade de Stanford, eles eram. O que aconteceu? O Bill Gates e a Bill e Melinda Gates Foundation, eles são inconformados com algumas doenças que a gente chama de doenças negligenciáveis. A dengue é uma doença negligenciável. Por quê? Porque no país rico não tem. E a febre amarela, a malária também são doenças negligenciáveis. Então eles não se conformavam com um monte de gente que morria por causa da malária, principalmente na África. E apenas poucas pessoas tinham acesso ao tratamento da malária. Então, eu estou mostrando, né, a preocupação social e onde que chegou. O que eles fizeram? Eles fizeram, na época, uma chamada, né, para disponibilidade de dinheiro, alternativas para o tratamento da malária. Esses 2 pesquisadores, eu não lembro o nome deles, eles já vinham pesquisando alguma coisa sobre a malária, eles sabiam que a artemisinina, que é um metabólito secundário de uma planta, esse metabólito secundário ele foi descoberto em observações feitas, né, na tribo do país da África, o curandeiro lá tratava as pessoas com malária com essa planta, né, com o extrato dessa planta, e eles viram que surtia um efeito. Então, olha, essa planta tem um composto que ele é efetivo contra a malária. Bom, diversos estudos foram feitos, esse composto ele já era comercializado através da extração a partir da planta, tá? Então, uma planta nativa lá
da África. E os pesquisadores, eles estavam estudando a via de síntese na planta a via metabólica, né? Síntese na planta para o composto artemisinina. Eles resolveram colocar esse composto, com a ajuda do Bill e da Melinda, dentro de um micro-organismo, né? Então foi um dos maiores saltos aí da biologia sintética, foi quando eles inseriram uma via metabólica de planta dentro de uma levedura, que é o Saccharomyces cerevisiae. A gente chama de chassi o micro-organismo que a gente usa para inserir os biobricks. No caso, e um dos chassis mais utilizados é a E. coli, seguido do Saccharomyces cerevisiae, eles utilizaram o Saccharomyces para a produção do artemisinina, e eles conseguiram produzir, né? Então, em vez de eu ter uma área plantada para extrair, eu posso usar aquela área plantada para produzir comida, né? E produzir a artemisinina agora dentro de um tanque, que ocupa um espaço muito menor. Para isso que eu preciso de açúcar. Então, por exemplo, essa mesma empresa, ela tem uma planta aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente é um grande produtor de açúcar. Lá em Brotas tem planta da Amyris. Deu exemplo aí da artemisinina, né, que eles produzem um composto de planta dentro do Saccharomyces, mas outros compostos também. Tem um outro composto emoliente utilizado para cremes de beleza, que antes eles extraíam o fígado de uma espécie de tubarão que nada no Mediterrâneo e ele estava entrando em extinção. Então os caras, o slogan deles era assim, ó, Save the Shark. E eles passaram a produzir isso em 2014, eles já estavam com aproximadamente 10 a 12% do mercado. Então já tinha tido uma queda aí na matança de tubarões. São coisas que estão vindo aí para mudar. Por exemplo, eles têm também outro composto que eles produzem diversos hidrocarbonetos. Dentre esses hidrocarbonetos, combustível. Uma ideia aí até 2000 e não sei quando, aí era até 2050, agora foi para 2060, é mitigar aí o efeito estufa, né, que é a emissão de dióxido de carbono pela queima de combustível fóssil. Então tá aí a biologia sintética, as pessoas correndo atrás. Assim, tem um monte de outros exemplos. Com certeza, esses 3 exemplos já cobrem todas as áreas, desde saúde até preservação do meio ambiente, e que são agendas super importantes para a nossa sociedade no século XXI, e em termos de preservação. Então está mais do que justificado do ponto de vista social, porque ciência é sempre interessante, independente da aplicação social, né? A gente pensa em coisas tipo a relatividade geral, que surgiu de uma mera curiosidade e acabou propiciando, por exemplo, coisas como os GPS que a gente tem nos nossos celulares. Coisas que são mais aplicáveis e mais próximas da sociedade, ainda mais nessa época de crise e desacreditamento da ciência. É muito importante deixar bem claro esse papel da ciência, que é quase imediato, que não demora quase 100 anos para a gente ver um impacto social. Exatamente. Você viu a velocidade que fizeram uma vacina, né? Voltando para coisas ainda bem pé no chão, né? Como é que surgiu a ideia de criar um grupo voltado para biologia sintética dentro da EEL? O Clube de Biologia Sintética, que a gente também chama de CBSIM, foi fundado em 2014 por um aluno de engenharia bioquímica. O nome dele é André Hermann. Hoje em dia ele faz mestrado em bioinformática também na USP. E aí, assim, ele acabou conhecendo o AGEN e viu que tinha interesse em participar, então ele chamou alguns amigos dele, motivou esses amigos a participarem também da competição. A partir de um grupo de pessoas interessadas em participar do AGEN, surgiu o Clube de Biologia Sintética. Então o pessoal se reunia para estudar e divulgar a biologia sintética. E aí acabou se tornando uma entidade estudantil bem consolidada durante esses anos. E aí o clube ele acabou se formalizando em 2016, que foi quando eles participaram pela primeira vez do AGEN. E o que é esse AGEN que vocês estão falando? Como é que funciona essa competição? Tem como você explicar um pouco pra gente? O AGEN é a maior competição de máquinas biológicas engenheiradas no mundo. Ela foi criada pelo MIT em 2003. E como é que funciona essa competição, né? Depois do seu time se inscrever no AGEN, o time ele recebe um domínio para fazer uma wiki do projeto. Então, nessa wiki é exposto tudo que foi feito, o que é o seu projeto, como que foi feito. E no que diz respeito à premiação, quanto às medalhas, a competição, ela não necessariamente, no caso de ganhar medalha, é propriamente entre os times, mas na verdade o líder do nosso time, ele fala que é como se fosse uma competição com você mesmo. Para conseguir as medalhas é necessário cumprir alguns critérios que são divulgados todos os anos no manual que a gente pode baixar. Exemplos de critérios de medalha, por exemplo, a gente tem como critério de medalha de prata
construir um projeto de práticas humanas, que seria basicamente mostrar como o seu projeto se integra à sociedade e como a sociedade está integrada ao seu projeto. Também, outro critério de medalha, que é um critério ouro, fazer modelagem matemática do seu projeto. Tem também outros critérios bem legais, como pedir ajuda para outros timeagem, que aí seria uma colaboração, então seria um critério para receber medalha prata. Ou também pode ser feita uma parceria, então haveria então a troca de informações entre os times que estão concorrendo naquele ano, e esse é um critério de medalha ouro. Outro critério de avaliação também que eu acho bem legal é como o seu projeto contribui para o Registry. O Registry é um grande banco de dados do IGEN, e é um banco de dados desses biobricks mesmo, dessas partes biológicas. Então, você pode contribuir para esses registry, aí entram em critérios de medalhas também, aí você pode, por exemplo, melhorar uma parte biológica que já está lá, testar ou adicionar uma nova, e é interessante que o seu circuito envolva biobricks desse banco de dados nesse registry. Agora, também sobre gratificação, também é possível o seu projeto ser gratificado dentro da sua track. Uma track é basicamente o setor, a área ali, em que o seu projeto se encaixa. Então, tem várias tracks no IGEN, todo ano dá uma mudadinha, na maioria dos anos. Então, tem tracks como diagnóstico de doenças, comida e nutrição, energia, meio ambiente, enfim. E aí, na hora da inscrição, você vai lá, escolhe e vê onde o seu projeto melhor se encaixa. E aí, você pode ser gratificado dentro dessa track. Tipo, melhor projeto de meio ambiente, sabe? Ainda sobre gratificação, existem os finalistas, que são considerados os melhores projetos de toda a competição. Além de todos os prêmios que o seu time pode ganhar, como melhor modelagem. Caramba, que competição complexa. Mas eu achei muito interessante essa questão de promover a interação entre os grupos, né? Não ser uma competição direta, mas assim como você disse, é uma competição indireta de você consigo mesmo, do seu time com ele mesmo, e os times se ajudarem e olharem para objetivos muito maiores do que simplesmente ganhar uma competição, mas melhorar projetos mais interessantes, mais engajados. Imagino que vocês estejam envolvidos em um projeto atualmente. Vocês podem contar um pouco mais sobre esse projeto e por que vocês escolheram esse tema? O projeto Honorato tem por intuito máximo assim, desenvolver uma biomolécula para inibir as ações miotóxicas. Um veneno miotóxico é aquele que age no músculo. A gente quer criar essa biomolécula, né, desenvolver, para inibir as ações miotóxicas causadas por envenenamento por serpentes do gênero Botrops, que são as famosas jararacas. A gente escolheu esse projeto, a gente passou uns meses discutindo, mas aí a gente decidiu optar por esse projeto, por ser um problema negligenciado, e ainda hoje a produção de soros antiofídicos, as pessoas acabam usando animais de grande porte para fazer esses soros, como os cavalos. Então, esse projeto, ele surge como uma alternativa para não usar mais esses animais de grande porte. A gente também planeja solucionar outros problemas atrelados à forma convencional de tratamento, como armazenamento. Então, a gente, quando pensamos, assim, numa aplicação mesmo desse projeto, a gente pensa sobre armazenamento. A gente pretende, assim, pensar numa maneira de liofilizar essa proteína, né, essa biomolécula que a gente quer produzir por via de biologia sintética. Só que a gente ainda precisa estudar mais a fundo a possibilidade, a gente não tem muita noção de se isso vai dar certo ou não. E, além disso, a gente ainda vai disponibilizar alguns materiais para ajudar a evitar acidentes ofídicos e também materiais que falam sobre primeiros socorros caso aconteça algum acidente, já que a gente percebe que ainda existe muita desinformação sobre a temática. Que interessante. Então ele não é só um projeto de pesquisa, ele também é um projeto de extensão. O IGEN, ele exige essa extensão. Então, assim, é como se fosse uma gincana mesmo. Você tem que ir cumprindo essas etapas que eles exigem, né? Então, apresentar um projeto, desenvolver esse projeto em laboratório, tem a parte dos biobricks, você pode, como ela falou, depositar um novo ou um modificado. Por exemplo, lá no laboratório tem umas placas, uma biblioteca, tem 6.000 e alguma coisa de biobricks que a gente recebe. Desses biobricks, como a gente já foi para lá 2 vezes, então, pelo menos 2 daqueles biobricks ali são da Escola de Engenharia de Lorena. Tem que levar, divulgar o projeto deles para fora. Então, os meninos algumas vezes vão em escolas, vão em outros lugares apresentar. É bem interessante, viu? Bem interessante. E eu vou falar uma coisa para vocês. A ideia
e o desenvolvimento, não vem nada na minha cabeça, é tudo deles, tá? A única coisa, eu só dou pitaco aqui, pergunto, ó, por que você está usando isso, por que você está usando aquilo, se eles me respondem e eu fico satisfeito com a resposta, ok, senão eu pergunto, eu vou apertando os meninos, né, de maneira a mostrar para eles, olha, esse tá legal, esse não tá legal, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, entendeu? Mas tudo vem deles, tudo deles. E assim, a primeira pergunta que eu ia fazer, né, é por que o nome Honorato? O nome Honorato, ele vem da lenda do Honorato. É do folclore brasileiro. Você pode contar brevemente essa lenda, porque eu desconheço, sou uma péssima brasileira? Na verdade, é até curioso, porque a gente estava muito na dúvida sobre qual nome a gente daria. Aí surgiram vários nomes super engraçados. E foi engraçado como você falou, eu sou uma péssima brasileira, porque quem sugeriu esse nome foi uma pessoa que era do clube. E ela veio do Japão, essa pessoa. E aí todo mundo ficou, nossa, mas a gente não conhece. Como assim? Mas é basicamente a cobra Honorato, ou a cobra Norato, é uma serpente encantada, que ela vivia lá com a irmã gêmea dela, no fundo do rio. E aí, só que o Honorato, ele fez uma amizade com um soldado, que ajudou a remover esse encanto, porque ele não era uma cobra, né? Antes ele era um indígena. E aí ele fez amizade com um soldado que ajudou a remover esse encanto. Então ele virou um homem pro resto da vida. Ai, que bacana. Tá, tudo bem, eu não tô me sentindo tão mal agora como uma péssima brasileira, que eu achei que eu era. E eu tenho mais algumas perguntas sobre o projeto. Uma delas é, tipo assim, vocês falaram de desenhar uma molécula que tem a capacidade de inibir essas ações miotóxicas. Você já tem ideia dessa molécula? Ou isso faz parte ainda do desenvolvimento do projeto? A gente tem ideia de qual é essa molécula, porque assim, no veneno da Botrops, existe a fosfolipase A2, que é aquela que é uma proteína que ela acaba causando mionetrose na pessoa que é picada. Ela tá com a membrana celular, essa enzima? Sim, o que acontece é que também nesse veneno, além dessa fosfolipase, existe a gama-PLI, que é a biomolécula que a gente quer fazer via biologia sintética. Aí tem várias discussões do porquê que existe um inibidor do veneno dela, mas as pessoas, assim, os cientistas, eles acreditam que seja por causa de evitar que a própria cobra acabe se ferindo, enfim, se intoxicando com o próprio veneno. Então é a biomolécula que é a chamada gama-PLI. Ah, tá. Agora tá mais claro. E só uma outra curiosidade de alguém que aprendeu muito pouco sobre biologia molecular e o que é liofilização de proteínas? Seria uma liofilização mesmo, que é um processo de desidratação. E aí essa proteína seria congelada sob vácuo. E só que assim, ainda é uma possibilidade que a gente tem que estudar mais a fundo, porque a gente precisa ver se poderia ser aplicável mesmo. Não, é justíssimo. Eu só queria saber mesmo do que se tratava. Não, é liofilização mesmo, Gabi. É líquido sólido, só que passa por um congelamento rápido, de maneira a você manter as propriedades da sua proteína ali na solução, que na verdade no gelo, e aí essa água ela é removida pelo equipamento, que é o liofilizador, e no fim você tem só um pó. Várias proteínas elas são comercializadas dessa forma. Por exemplo, a gente compra proteína, às vezes, da Sigma, ela vem em pó, isso é liofilizado. Entendi, isso facilita muito o transporte. Isso. Facilita o transporte, algumas vezes você prolonga o tempo de prateleira, né, a vida útil dessa proteína, tá? É lógico, tem proteína que vai bem, tem proteína que não vai bem. Outra possibilidade talvez seria o spray dryer, né? De novo, né, mostrando quão abrangente é um projeto, não basta pensar no problema que quer resolver, qual é a interação social, fazer a divulgação, mas tem que estar atento a todos esses detalhes. É muito trabalho, né? Então isso deve pegar bastante na rotina de vocês quando vocês estão envolvidos num projeto. Como é que é essa rotina? E quanto tempo dura normalmente o desenvolvimento desse projeto, o estudo, a realização dele? O desenvolvimento do projeto geralmente leva de 1 a 2 anos. Então, nesse tempo, além da gente estudar a teoria da biologia que fundamenta o nosso projeto, a gente tem que desenvolver aquelas atividades que o Segato falou, que são atividades interdisciplinares, tipo uma gincana mesmo, para cumprir os critérios de medalha, além da gente também angariar fundos para poder arcar com as inscrições e
quando a gente podia ainda arcar com o valor da viagem, porque tinha um grande jamboree, né, em tempos antes da pandemia, e aí o pessoal viajava para lá e apresentava o projeto presencialmente, era bem legal. Nesse projeto Honorato, a gente está trabalhando desde julho de 2020. Antes, disso tudo, a gente estudou durante cerca de 2 meses para definir a temática e os pontos básicos do projeto. Então, a gente tinha várias outras opções de projeto que, no momento, eu nem lembro muito bem quais eram. Mas aí, em julho, a gente acabou definindo e falou, não, a gente vai trabalhar aqui com essa problemática. Assim, a maioria dos membros estão envolvidos com atividades administrativas do Clube de Biologia Sintética. Então, o clube ele é separado em áreas. Então, por exemplo, eu sou diretora de eventos e logística, tem marketing, gestão de pessoas e financeiro e jurídico. As pessoas que participam do time AGE, a maioria estão como membros ativos do próprio clube e acabam tendo que realizar essas atividades administrativas como uma entidade estudantil. Só que, além dessas atividades, tem uma carga bastante pesada de responsabilidades referentes apenas ao time AIGEN. Então, cada membro do AIGEN participa, em média, de umas 3 reuniões para tratar de assuntos só do AIGEN por semana. 3 reuniões por semana. E despende de algumas boas horas realizando as mais variadas atividades, que são definidas tanto dentro quanto fora das reuniões, que vão desde escrever uma apostila sobre acidentes ofídicos, que é o que a gente está fazendo agora, para, enfim, trabalhar com escolas, até se reunir com times de universidades fora do Brasil para pedir auxílio em modelagem matemática, que é o que a gente fez essa semana ou semana passada. E tem a parte laboratorial também. No fim, todo mundo quer ir para o laboratório, viu, Gabi? Mas aí eles esquecem que tem o Segato lá pegando no pé, falando por quê, vai, faz. Vamos, ó. Enquanto vocês estão aí dormindo, o pessoal lá na China está trabalhando. Eu pego no pé mesmo, pessoal. Até eles chegarem no laboratório, eles, por conta, chegou no laboratório, aí o bicho pega. Assim, eu exijo bastante deles, né? Eu já falei para eles que eu não quero mais o bronze, eu quero pelo menos a prata. Eu quero o ouro, né? Mas eu queria a prata. Bom, é bom pra gente, bom pra escola. Eu acho que os meninos, a gente é um time novo, mas eles estão sendo muito bem vistos aí no Brasil, né, o time. Infelizmente o dólar é caro e é difícil a gente conseguir angariar a verba para ir. Agora o dólar está muito mais caro, né? Por exemplo, só a inscrição, agora acho que subiu, eram $4.500. Então, por exemplo, $4.500, é lógico que a inscrição, vem lá aqueles kits lá com os bricks, mais plasmídeos, vem um kitzinho bonitinho. Para cada participante, né, os alunos que querem ir lá e participar do AIDIN, e apresentar, né, talvez a Mariana depois possa falar os valores, eram mais $700, mais as passagens, mais as estadias. Então, coisa de, vamos por aí, pelo menos $1.000 por aluno, tá? Mais, né, por cada passagem, $1.800 por aluno. Então, é caro e é difícil. E os meninos correm atrás, faz crowdfunding, a gente pede para os professores. O professor Renato Jardim, que é o diretor anterior, ele ajudou bastante a gente, tá, com verba das pró-reitorias. Agora a gente está trabalhando um pouquinho aqui, eu estou trabalhando nos documentos para tentar conseguir a verba com as pró-reitorias junto com o Durval. Mas assim, infelizmente, por ser dólar, a gente sofre, né? Essa crise não tá fácil para ninguém. Uma coisa que eu fiquei curiosa, né? Vocês estão falando muito de modelagem matemática, programação, e eu tô sentindo um certo medo dessas áreas. Precisa saber programar muito bem, precisa saber muita matemática para trabalhar. E que tipo de linguagem que vocês costumam usar? Eu acredito que ninguém do time saiba programar muito bem. Então, por isso que entra mesmo a colaboração com outros times. Só que, assim, tá todo mundo aprendendo, a gente acaba separando por áreas, né? Então, a gente acaba designando que algumas pessoas trabalhem na área de modelagem. E aí, essas pessoas, elas têm que acabar aprendendo a programar, enfim, correr atrás do pessoal para ajudar. Sobre linguagem, que a gente costuma usar, geralmente é Python. Há muito tempo atrás, quando eu estava na graduação, usava-se bastante, principalmente na parte de sequenciamento, uma outra linguagem concorrente da Python, a Perl, que tinham princípios bem parecidos. Mas mais do que isso, eu também não cheguei a aprender muito, não. Eu acho que o Perl o pessoal não está mais usando muito, não. Está usando mais Python que Perl. Não, mas isso também é coisa de... Eu não vou falar a minha idade, né? Mas mais de 10 anos.
Então tá, vocês estão me falando que a biologia sintética é uma área muito e multidisciplinar, né? E tem que saber um pouquinho de cada coisa: biologia, química, computação, matemática, engenharia. E isso, obviamente, afeta a composição do time. Como é que isso afeta a composição do time? Tem subdivisão de tarefas ou todos fazem um pouco de tudo? No nosso time, a gente tem uma divisão de áreas, que tem a área de marketing, a área de modelagem, financeiro, práticas humanas e laboratório, que não começou por causa da pandemia. Então, como a nossa quantidade de membros é um pouco reduzida, todo mundo acaba fazendo de tudo um pouco, só que cada um tem seu foco. Geralmente, um membro está em 2 áreas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, em marketing e práticas humanas. E o que seria práticas humanas? Práticas humanas, na verdade, é um critério de medalha para medalha prata. Uma coisa importante que eu não falei sobre as medalhas, assim, você tem que preencher os critérios, só que os critérios eles são cumulativos. Então, por exemplo, para receber a medalha de prata, você precisa preencher todos os critérios da medalha de bronze e também todos os critérios da medalha de prata. E aí, para receber ouro, são todos os critérios de prata, todos os de bronze e acho que 1 ou 2 do ouro, não lembro muito bem. Mas enfim, acaba sendo cumulativo e é assim que funciona. Práticas humanas é um critério de medalha para medalha prata, que é justamente mostrar como que o seu projeto se integra à sociedade e como a sociedade está contribuindo para o seu projeto. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora uma apostila para falar sobre acidentes zoofídicos e a gente também pretende trabalhar com escolas, para trabalhar mais esse lado da biologia sintética também e ensinar alguma coisinha ou outra, enfim. Como vocês se interessaram por trabalhar com biologia sintética? O que tem de legal? Quais são as perguntas relevantes da área? Eu acho que talvez eu não possa falar por todo mundo do time, porque acaba sendo uma pergunta meio pessoal, né? Isso de interesse pela biologia sintética. Só que, assim, biologia já era algo pelo qual me interessava no ensino médio, enfim. E aí, chegando na faculdade, eu vi as ações do pessoal do Clube de Biologia Sintética e os projetos. A gente tem eventos que são bastante legais. Então, vendo esses eventos e falando, meu Deus do céu, nossa, que nome... É um nome que, pra mim, pelo menos, soa interessante. Biologia Sintética. Você fala, caramba, que diferente. Então, com certeza, a existência do Clube de Biologia Sintética e ter um pessoal que já está trabalhando nisso teve total influência no meu interesse. Então, foi mais pela entidade estudantil mesmo. E o que tem de mais legal... Eu acho que tem muitas coisas que são legais, mas é a possibilidade, bem na teoria, de desenvolvimento das mais diferentes modificações em organismos vivos. Então, assim, na verdade, meio que o céu é o limite, bem na teoria, assim, e eu acho isso muito interessante. E uma tecnologia que eu acho bastante legal, assim, da biologia sintética é a Cell Free, que é basicamente engenheirar. Só que em vez de gerar uma célula, você só reproduz todo o maquinário de uma célula fora dela. E aí você pode modificar esse maquinário, enfim. E ela acaba agindo como uma célula viva, só que não é uma célula, é só o maquinário dela ali. Isso é o Cell Free, é uma viagem meio doida, assim. Mas eu acho bastante interessante. Eu tenho uma pergunta com relação ao Cell Free, posso? Claro! É tudo sintético? As proteínas, os ribossomos... Estou perguntando porque eu já li, mas eu nunca trabalhei. Mas o pessoal fala cell free, mas nada veio de nenhuma célula, por exemplo. Tem uma maquinaria muito grande para produzir uma proteína, né? Então eu fico imaginando, tudo é sintético? Eu sintetizo as proteínas que eu quero para adicionar naquela sopa. Eu não posso responder com muita certeza, mas eu imagino que ainda é dependente, sim, de uma outra célula. Eu imagino que não seja... sintetizar absolutamente tudo. É que eu fico viajando, viu, Mariana? Eu fico viajando. O pessoal fala cell free, mas tem coisa que vem da célula, então não é cell free, né? A reação em si, ela é cell free. É almost cell free. Ué. Mas é bastante interessante, porque não depende diretamente da célula, só daquele maquinário que você quer usar. Mas assim, não tem como replicar inteiro, mas a parte que você quer, pelo menos. Igual o Tesla, né? O Tesla, ele é um carro elétrico, mas tem o carregador dele que é em pontos que é movido a diesel. Justo. É uma boa pergunta. É o bom loophole da questão, né? Você fala que tá livre de alguma coisa, mas no final das contas, quando você olha na cadeia produtiva,
Isso. não tá tão livre assim. Mas é interessante, tá? Não, muito interessante, porque talvez algum dia a gente consiga realmente ser genuinamente self-free, da mesma forma que talvez em algum momento a gente tenha carros genuinamente elétricos que sejam completamente livres de combustíveis fósseis ou de derivados do petróleo. E vocês acreditam que a biologia sintética seja uma área promissora no Brasil? Com certeza, Gabi. Já tem diversos grupos trabalhando. Olha, o CNPEM, o pessoal tem feito bastante coisa voltada para a área de biologia sintética. É que assim, ó, é caro, né? E exige uma verba, né? Boa. E agora, o que eu tenho visto, as empresas estão começando a mudar um pouco a forma de pensar aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, as pessoas têm que ver que dentro da universidade ou dentro dos centros de pesquisa tem muita coisa boa que eles podem aproveitar. Então, assim, é lógico, não vou lá e vou pegar do centro, mas o centro tem o know-how, né, o conhecimento. Pô, você pegar os professores da instituição que é a Universidade de São Paulo, quanto que as pessoas da Universidade de São Paulo se dedicam ao que fazem, né? Então, quanto que uma empresa precisa investir para ter uma pessoa com aquele mesmo know-how que, por exemplo, um professor que trabalha dentro da Universidade de São Paulo? Então, olha, eu investi muito para ter aqui na minha empresa, mas eu posso ir buscar ali, porque ali você tem um grupo heterogêneo de pessoas. Então, assim, isso está mudando. Então, tem ficado mais barato um pouco a compra de genes, mas ainda falta muito investimento. Eu fui para o VTT, por exemplo, em 2018. Lá eles têm um robô que eles sintetizam os genes, né, fazem lá todos os circuitos que eles querem montar. Esse robô monta os circuitos e eles transformam em célula através de robô também. E depois eles testam as células viáveis em um fermentador, em tandem, assim, tinha lá 25 fermentadores pequenos, que também é robô. Então, por exemplo, se eu precisar fazer... Eu não tenho fermentador, eu vou ter um fermentador porque eu aprovei um projeto agora. Então, você imagina, né, eles fazem 25 de uma vez, eu consigo fazer um. É um pouco difícil competir. Por quê? Porque tem investimento. Mas aqui tem bastante, sim, acho que tá mudando. Se você for em centros que tem bastante verba, tem bastante recurso, o pessoal da Faculdade de Medicina tem lá os braços robóticos para fazer essa automatização dos clones, etc e tal. Então tá mudando. Acho que falta um pouco ainda. O governo e as empresas, a gente tinha que olhar um pouco mais, né? E parar de achar que pesquisa é gasto. Então, no final das contas, está esbarrando no problema que é o nosso atual desgoverno, que desde o golpe de 2016 começou a cortar todo o investimento em ciência e está transformando a ciência brasileira, antes tão fértil, em terra arrasada. Mas vamos continuar resistindo. E nós temos duas perguntas do público, né? A gente sempre coloca uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para nossos ouvintes perguntarem o que eles têm de curiosidade. E dessa vez vieram duas, né? A primeira delas é como é que faz para colaborar com o grupo e se tem que ser aluno da EEL ou alunos que já se formaram podem participar? Para entrar no Clube de Biologia Sintética tem que ser um aluno da EEL. É o que acontece, nem todas as pessoas que estão dentro do Clube de Biologia Sintética participam do AGEN. Então, a gente acaba, quando a gente sente necessidade de ter mais pessoas no time AGEN, a gente faz um processo seletivo interno com as pessoas do Clube de Biologia Sintética. Alunos que já se formaram podem participar? Então, do AGEN, eu acredito que não, porque acaba havendo uma separação dentro do AGEN em relação a grau de formação. Então, eu acredito que pessoas que já são formadas não poderiam participar do time. E agora, fugindo um pouco do nosso assunto, né, uma pergunta que veio do público é a questão dos transgênicos. Eles fazem mal para a saúde? E talvez seja conveniente comentar exatamente por causa da questão do milho que você citou no começo da nossa conversa. Eu sou a favor dos transgênicos totalmente. Por exemplo, eu sei que tem muita coisa controvérsia, mas no caso do Covid, né, se você for tomar uma vacina, então se você é anti-transgênico, então esquece, você não vai tomar.
Porque o vírus, eles estão inserindo um pedaço de uma proteína que foi produzida de maneira recombinante em você, né? Você pegar a Pfizer pegou um mecanismo totalmente diferente, né? Eles estão inserindo o RNA mensageiro do vírus, a sua célula que vai produzir a proteína spike dentro dela, e aí os seus anticorpos vão passar a ser produzidos. Olha, com questão ao milho, tem toda a parte orgânica, eu acho que é legal essa coisa, todo orgânico, né? Mas, por exemplo, é muito mais caro você comprar um orgânico do que um tradicional, né? Mas será que essa produção orgânica das pequenas famílias consegue suprir tudo do mundo? Né? Então, eu sou a favor. O transgênico está aí faz muito tempo, então acredito que não faz mal para ninguém, né? Eu acredito que é muito difícil você comer um milho e o DNA do BT incorporar em você, né? Porque senão qualquer coisa que você fosse comer, uma carne, alguma outra coisa, então o DNA da vaca vai incorporar no seu DNA também, então tem controvérsias a respeito. Então, assim, eu sou suspeito para responder isso porque eu sou a favor. Falo que você parar de mexer com um organismo geneticamente modificado é a mesma coisa que você enfiar uma Maria Fumaça no metrô de São Paulo. Não, eu gostei muito do ponto que você levantou em relação a essa modificação se propagar para a pessoa que come. E tem outro ponto, né? Modificação genética de organismos, ela existe desde o princípio da domesticação, tanto de vegetais quanto de animais. A única coisa é que ela era feita de uma maneira indireta. Você já viu o milho, como ele era? O milho ele foi desenvolvido pelos... Não lembro se foram os astecas ou os maias. Ele tinha um outro nome. Ele era muito parecido com o sorgo. Era uma espiguinha pequenininha, assim. E eles foram cruzando. Então o homem tem feito genética desde os primórdios. Isso é importante que fique bem claro. Tipo, não é uma coisa de ontem. Só as técnicas são cada vez mais modernas. E para concluir, né, a nossa conversa aqui, né, a nossa pergunta sempre de final, quais são as sugestões que vocês têm para quem pretende iniciar a carreira nesta área? Estudar bastante. Olha, assim, eu tenho que gostar, viu, Gabi? Por exemplo, eu quando eu fiz graduação, eu passei por pelo menos 2 iniciações científicas e não me identifiquei com aquilo. Então, quando eu entrei na parte de genética, principalmente genética de micro-organismo, eu gostei muito daquela parte. Então, é lógico, no meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei com resistência a antifúngico, né? Depois, quando eu fui fazer pós-doutorado, eu entrei nessa parte mais biotecnológica, que é produção de proteínas de interesse. E isso despertou muito mais a minha curiosidade, né? Então, esses dias eu fiz uma entrevista também, o menino me perguntou assim, olha, a gente viu que até 2008, 2009, sua produção ela tinha uma faixa e depois a sua produção começou a aumentar. O que você usa como pretexto? Não foi essa a pergunta, mas o que eu usava, como que eu explicava aquilo? Então eu explicava aquilo como mudei para uma área que eu me identifiquei muito mais do que a área que eu trabalhava antes. Não que o meu doutorado não tenha servido, que eu não gostei do meu doutorado. Eu gostei do meu doutorado. Todas as ferramentas genéticas e moleculares eu aprendi no meu doutorado e na minha iniciação científica. E depois eu usei essas ferramentas para outras aplicações na qual eu me identifiquei muito mais. Então, assim, uma coisa é gostar. Eu brinco que eu não trabalho, eu me divirto. Por quê? Porque eu gosto muito do que eu faço. Isso é muito importante. Se você gosta, então o interesse ele vem naturalmente. Se você não gosta, o desinteresse também vem naturalmente. Justíssimo, né? Essa é a questão. Só tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando a gente fala que tem que gostar do que faz, para as pessoas não taxarem o trabalho do cientista, de professor, como sendo apenas por amor, né? A gente precisa receber, ter verbas adequadas para sobreviver e poder fazer ciência de qualidade. Ganhar dinheiro para fazer ciência não é fácil, tá? Dá trabalho, tal. Para quem não sabe, a gente tem que escrever projeto, a gente tem que submeter projeto, nem todo projeto é aprovado. Na verdade, assim, de cada 3 projetos que a gente manda, 2 pelo menos toma pau. Não é fácil, por isso que a gente sempre fala, olha, gente, o dinheiro que está aqui na universidade, lá no laboratório, ele não é meu, ele não é seu, ele é do governo. Então ele tem que ser muito bem utilizado. Então eu falo para os meninos, olha, se você faz uma coisa lá que está usando aleatoriamente, sem pensar, sem planejar, você não é muito diferente do pessoal que está administrando
de forma errada a máquina pública, né? Porque o dinheiro do governo, o dinheiro do contribuinte vindo para a gente tentar fazer alguma coisa em prol da sociedade. Tem que ser gasto e investido de maneira correta. Esse é um ponto muito importante, que tem que ficar bem claro, ainda mais nessa época que a universidade pública está tão sob ataque, de que a gente não desperdiça dinheiro. Se você for pensar bem, dentre das máquinas que fazem parte do governo, a universidade é o que está muito acima da máquina térmica, está quase próxima de uma célula de hidrogênio, em termos de eficiência. A USP está entre as melhores do mundo, né? Exato. E você, Mariana? O pessoal do clube já lançou aqui uma oportunidade para a gente fazer uma propagandinha para a gente iniciar, né, os estudos na área do conhecimento. A gente tem um canal no YouTube em que em breve a gente vai disponibilizar algumas videoaulas, né? Dentro de algumas semanas a gente começa a disponibilizar. E eu acho que uma outra fonte muito interessante para iniciar os estudos na área é o blog do Symbio Brasil, que ele é realizado pelo Science Blogs, que acho que agora é da Unicamp, enfim. Infelizmente, esse blog ele não tem mais recebido atualizações, a última acho que foi no começo de 2020. Só que é uma ótima fonte para entender conceitos de biosim, e eu acho que é uma boa maneira de começar a estudar. Ah, maravilha. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Foi uma conversa muito esclarecedora. Eu aprendi muito, espero que os mamutins também tenham aprendido muito com a nossa conversa. E meu muito obrigada. Obrigado, Gabi. Eu agradeço o convite. Lógico que agora a gente está em pandemia, mas o laboratório está sempre aberto. A gente gosta de receber pessoas lá. Agora não, a universidade toda está fechada, mas quando a gente voltar ao novo normal, fiquem à vontade para procurar a gente e ver o que a gente faz lá. A gente também agradece bastante do clube pela oportunidade e é um projeto muito interessante do Mamutes na Ciência. A gente está muito, muito eufórico para poder participar. Fico muito feliz. A gente sempre termina o nosso episódio com recomendações, então MamuCast recomenda. Para aprender, eu estou recomendando o canal e o Instagram do Daniel Carvalho, conhecido lá nas redes como Ciência Fora do Armário, que ele fala bastante de genética e sempre com uma visão de diversidade. Vocês já recomendaram os blogs, o Symbio Brasil, então imagino que essa seja a recomendação de vocês. E a gente tem também a parte de para descontrair. E talvez o meu primeiro contato com genética e engenharia genética e o que sabe dessa brincadeira toda foi com um filme bem velho chamado Gattaca. Não sei se vocês lembram dele. É um clássico. Não lembro. E uma série mais recente que está agora na Netflix chamada The One, que eu recomendo bastante também. Tem bastante dessa discussão ética, né, por trás de manipulação genética. E eu acho que é sempre importante frisar nessa questão ética. Você tem alguma outra recomendação? Então, o líder do time, o Jean, ele recomendou Seleção Artificial, que é uma série que tem na Netflix. E uma recomendação minha é um livro que é bastante conhecido, que é o Homo Deus, do Yuval Noah Harari. O Homo Deus, ele trata sobre basicamente sobre qual vai ser a nossa história futura, e fala sobre biotecnologia e filosofia, e é bastante interessante. É um livro que eu posso dizer que mudou minha vida. Leia o próximo dele, que é o 10 Coisas para o Século XXI. Também é inteligência artificial, biologia sintética. É o que está no auge. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais, até o nosso próximo episódio. Sigam a gente nas nossas mídias, né? O que você acha disso? Dê estrelinhas no Apple Podcast. Siga a gente no Spotify e no Google Podcasts. Nosso Curioscat é Mamute Ciência, o nosso e-mail é mamutesnaciencia@gmail.com, o nosso Instagram é Mamutes na Ciência, e o nosso Twitter que é Mamute Ciência. E acessem o nosso site, tá no nosso Linktree, eu não vou ficar falando um site muito grande, e olhem o Clube de Biologia Sintética nas redes, cujo Instagram é @CBSINEEN, tá? A música é por mim. A pauta é da produção e do Clube de Biologia Sintética, a arte e a edição é da produção. Até a próxima!